bem-vindos a mais um episódio do Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a internet. E hoje eu estou aqui plena, estou de volta. No último episódio, infelizmente, não fui eu que gravei, foi o Vitor, que é o meu sócio e marido, né, gente? É importante falar sobre isso. Mas hoje eu quero contar uma super novidade para vocês, porque eu tô aqui com uma convidada muito especial. A pessoa que sai de fora, entendeu? Ela veio lá de Visconde do Rio Branco, gente, que é uma cidade perto de Ubá. E ela veio especialmente para gravar esse programa aqui no dia de hoje. É a doutora Michele Braz, ginecologista. Seja muito bem-vinda. A doutora Michele, ela já tem 8 anos de experiência como médica, já é ginecologista para lá de experiente. E hoje ela vai contar um pouco aqui da experiência dela, da formação, da história. E a gente também vai tentar trazer um pouquinho da opinião dela sobre assuntos polêmicos, né, gente? Porque se não tiver polêmica, não é Papo V2. Seja muito bem-vinda, doutora Michele. Muito obrigada, Érica. Eu não tenho essa desenvoltura, não. Essa desenvoltura da gata tá demais, mas vamos tentar. É tudo uma questão de prática, tá? É. Doutora Michele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Então, meu nome é Michele Monteiro Braz, né? Como você já falou, atualmente sou ginecologista e obstetra. Moro em Visconde do Rio Branco, como você falou muito bem, né? Uma cidade próxima a Ubá, entre Ubá e Viçosa. E assim, sempre quis voltar para Visconde do Rio Branco, isso sempre foi um desejo meu, saí de lá muito nova para estudar com 14 anos, aí fui fazer o ensino médio em Viçosa, no Colégio de Aplicação do Colune, que é bem conhecido, e depois eu fui fazer faculdade na UFMG, né, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois fui fazer minha residência em Juiz de Fora, né, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. E agora, em torno de 2 anos e meio, eu voltei para Visconde do Rio Branco e estou, assim, super feliz de voltar para minha cidade. Amo a minha cidade. Michele, e me conta, assim, em que momento de vida você está? Quantos anos você tem? Em que momento da sua vida você está? Você é casada, solteira? Eu tenho 32 anos, tive que pensar, porque a gente esquece. Passa muito rápido. Tenho 32 anos, atualmente sou casada, né? E assim, no atual momento, sou uma tentante, estou tentando engravidar para continuar essa família, né? Mas tenho um cachorro, uma cachorrinha, também adoro cachorros, adoro animais de estimação. E é isso. Você pretende ter quantos filhos, Michele? Ai, menina, pretender a gente pretende muito, né? Vamos ver o que Deus vai mandar pra gente. Vamos ver, assim, a princípio eu queria casa cheia, né? Mas... a gente faz a nossa parte, mas é só Deus que sabe. É tão difícil, né? Muito eu difícil. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, gente, criar filho hoje em dia deve ser uma das coisas mais difíceis que você se propõe a fazer. Com certeza. E assim, eu acho que ser mulher, Érica, é muito difícil, né? Porque a gente tem sempre, assim, que decidir coisas que vai ser, assim, pro resto da vida. Então, assim, eu, por exemplo, que trabalho com isso, que atendo mulheres em fases diferentes, né, da vida, tem aquela paciente que tá, às vezes, com 30, 35 anos e fala, doutora, eu não tô pensando agora em ter filho, eu quero ter filho lá na frente, mas lá na frente não pode ser tão lá na frente assim. Outras que, às vezes, adiam muito a maternidade e, às vezes, né, encontram lá na frente um obstáculo. Enfim, é muito difícil isso. A gente tem que tomar uma decisão, não pode demorar, nossa janelinha tá correndo, nosso tempo tá correndo, e é uma decisão para a vida toda, né? Então, claro, as mulheres, os homens, mas a gente sempre coloca, né, em peso, assim, como vai ser a criação, trabalho, estudo, e tem que decidir uma coisa que vai ser para a vida toda, não é fácil, né? Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu perdi o timing da maternidade, né, para ser mãe, assim, porque eu entendi que mulher, ela tem data de validade em relação a isso, né? Então, hoje eu tenho 42 anos, eu tenho que pensar para falar, porque eu sempre falo que eu tenho 33 e todo mundo acredita, sorry. Mas eu comecei a tentar ter filhos muito tarde
E aí, assim, já passei por alguns processos, algumas tentativas frustrantes, inclusive, dolorosas, né? Hoje eu faço muita terapia, tô tentando ficar bem com isso, né? Assim, se Deus mandar, lógico, né? Vai ser maravilhoso, Sim, assim. sim. Não consigo nem imaginar, mas... Aliás, eu consigo imaginar. Mas, se não vier, realmente, eu acho que... Hoje eu tento pensar em coisas que eu posso fazer. Se eu fosse mãe, eu não poderia fazer. Isso. E aí, assim, eu tento pensar nisso. O que que eu posso fazer, então? Já que eu não sou mãe, eu posso trabalhar muito, que é uma coisa que eu gosto, né? Igual eu Sim. tava falando com você, a gente tá aí nessa correria pra lá e pra Correria. cá. Eu posso viajar, eu posso me dar o luxo de fazer algumas coisas financeiramente que talvez se eu fosse mãe eu não poderia, porque, né? Uhum. Criança custa, né? Custa, é. Enfim, é grana que precisa. Então, assim, hoje eu tenho tentado lidar melhor com isso. E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, mas você não pretende adotar? Aí eu falo assim, isso passa pela minha cabeça? Passa. Antes eu respondia assim, né, para as pessoas, mas eu queria tanto gestar uma criança, eu queria tanto ter uma gestação, olha que loucura. Aí eu fui num evento recentemente lá em São Paulo, né, e eu falo que quando a gente vai nesses eventos sozinha, é uma excelente oportunidade, porque você conhece um monte de gente. Você faz amizade na fila do banheiro, na fila do café, e aí na fila para Sim. entrar, eu fiz amizade com uma menina de lá, e ela tá passando pela mesma situação, tentou, não conseguiu. E agora ela está no processo de adoção mais evoluído, vai sair o resultado, agora já está para sair uma criança para ela. E aí ela estava me contando e eu não falei nada com ela, né? Ela estava me contando que ela falou com o médico dela assim, ela conversando com o médico dela sobre isso, doutor, mas eu queria muito gestar uma criança e tal. Aí o médico perguntou para ela assim, você quer uma gestação ou você quer um filho? Olha. Aí eu falei, toma! Nossa, foi para mim demais aquilo, né? Então, assim, Sim. fiquei muito mexida com isso, mas, enfim, é um negócio muito complicado para a mulher. É muito complicado. E eu acho que não só para a mulher, né? As pessoas, de uma forma em geral, o que foge do seu controle, a gente fica mais ansioso. Porque uma coisa é você se programar, eu tenho que fazer tal coisa, de tal a tal hora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a um tempo eu tento tal prova para tal concurso, eu vou estudar isso. Está no seu controle. Agora, isso foge do nosso controle. A gravidez, tentar engravidar, a gente faz a nossa parte, com certeza, né? Vai numa consulta com um obstetra, se prepara, tenta ser saudável para fazer aquela gestação ser, né, aquela tentativa e a gestação ser o mais tranquilo possível, mas tentar engravidar não é uma coisa que está no nosso controle, né? E assim, isso vai gerando cada vez mais uma ansiedade. Com o tempo vai passando, às vezes as coisas não acontecem do jeito que você imaginou que aconteceria, porque muitas mulheres, vou tentar engravidar, acho que no primeiro mês, no segundo mês, às vezes aquilo vai passando, 6 meses, 1 ano, e a gente tem, né, precisa, às vezes, de outros exames, procurar especialistas e realmente é um processo muito difícil. Só quem vive ou quem tem contato com quem vive sabe como que é, né? Agora que você está aí falando, eu estou aqui imaginando, né? Gente, como que é a sua rotina hoje, doutora? Assim, porque você consegue imaginar hoje uma criança na atual rotina que você tem hoje? Olha, assim, eu tento imaginar, igual você falou, a gente imagina, né, como vai ser na prática, só realmente na hora que acontecer, né? Mas, assim, eu moro numa cidade pequena, então, em cidade pequena, a gente tem mais, mais, eu falo assim, mais simples conseguir uma pessoa de confiança para você ter uma rede de apoio, eu falo rede de apoio paga, né? Claro que eu tenho a família, a gente tem as pessoas que podem ajudar, mas a gente pensa nisso também, na rede de apoio paga. Então, assim, em cidades do interior, isso é um pouco mais tranquilo, porque você sempre conhece a pessoa, conhece alguém que conhece, ou uma pessoa que te indica, então tem uma certa confiança maior, né? Então, eu penso nessa situação e vou me programando dentro da minha rotina, da rotina do meu marido, como vai ser. Claro que na hora que tiver a criança, é aí que a gente vai desenvolver tudo isso. Eu vejo que é um pouco diferente de, às vezes, quem mora numa cidade maior, né? Belo Horizonte, São Paulo, que às vezes tem essa dificuldade, porque às vezes não vai conhecer essa pessoa, né? Essa rede de apoio paga. E outra coisa, Eric, que você falou aí sobre a questão de querer engravidar ou querer gestar, né? Assim, querer gestar ou querer ter um filho, que, né, te fez refletir. Eu recebo muitas pacientes que às vezes falam assim, doutora, eu quero engravidar porque eu tenho 2 meninos, agora eu quero uma menina, ou ao contrário, eu tenho 2 meninas, eu quero ter um menino, me ensina qual que é a melhor época do período fértil para tentar ter uma menina, tentar ter um menino.
E aí, assim, eu sempre converso uma coisa que eu acho muito importante, né? Existe isso de, o período que é mais fácil, mais possível ser uma menina, ou mais provável ser uma menina ou um menino? Sim, mas a gente não tem como bater o martelo, né? Isso é uma coisa que também foge do nosso controle, né? Então, assim, eu sempre falo, olha, já recebi pacientes que eu tive que falar primeiro, procura um psicólogo, conversa direitinho, procura uma assistência, trabalha isso na sua cabeça, porque você quer ter uma menina ou você quer ter mais um filho? Porque se vier do sexo que você não está esperando. Hoje em dia a gente vê, né, que sempre foi, né, grande expectativa de saber o sexo, mas hoje em dia tem toda uma coisa por trás disso, né? O chá revelação, querer contar para a família. E às vezes cria uma expectativa muito grande num sexo específico, principalmente, né? Pacientes que já tiveram filhos, 1, 2, em ter 2 meninos querer uma menina, 2 meninas querer um menino, isso às vezes pode gerar uma angústia. Então, da mesma forma que você recebeu nessa pergunta, eu faço isso muito para as pacientes. Pensa primeiro, trabalhe isso na sua mente. Quando você realmente perceber que você quer ter uma nova criança na sua vida, aí tudo bem, a gente pode até trabalhar, né? Pensar nisso no melhor momento para tentar uma menina ou um menino, mas não fecha isso na sua cabeça, não, porque depois vem no outro sexo e aí aquela criança, claro, depois que nascer vai ser bem recebida, mas naquele primeiro momento pode te gerar uma angústia. Não deve ser assim. Eu Né? fico ouvindo você falar essas coisas, tô aqui pensando, meu Deus, eu já tentei tanto ter um filho. E tem gente que tá querendo escolher o sexo da criança, velho. Que tristeza, que mundo que a gente tá vivendo. Em teoria, assim, o espermatozoide feminino dura mais e o masculino é mais rápido. Então, assim, se você tiver uma relação antes do seu período fértil, em teoria, teria uma chance, antes da ovulação, né? Em teoria, teria uma chance maior de ver do sexo feminino. Agora, se for no dia ou após a ovulação, uma chance maior de ter o sexo masculino. Mas isso, sim, não é uma coisa que dá para confiar, não é uma coisa que dá para você falar assim, não, vou fazer desse jeito, com certeza vai vir menino ou menina. Muitas vezes a paciente faz isso e vem do outro sexo. Então, realmente, não... Gente... Antigamente, ninguém sabia disso, Ninguém né? sabia. Ninguém tinha acesso a tanta informação como é hoje. Hoje, eu conheço cursos de coaching, de pessoas que ensinam a engravidar. Eu já vi um monte. Porque como eu sou uma interessada, Sim. acaba que quando você faz qualquer pesquisa no Google hoje, aqui começa a aparecer uma pancada de coisas relacionadas para você. Sim. Curso, pessoas, né? Sim. Sugestões, enfim. E aí, tem pessoas hoje na internet que... você fala assim, qual que é a sua formação? A pessoa, às vezes, nem é psicóloga, mas ela ensina a técnica de PNL, ela ensina a técnica de você começar a imaginar as coisas como se elas já tivessem acontecido, porque elas, né, defendem que tudo isso favorece, tudo isso ajuda no processo, garantem, né, muitas vezes que a pessoa engravida, traz aquele monte de depoimento de mulheres que engravidaram durante o curso da pessoa e tal, não sei o quê. O que você pensa disso, doutora? Érica, eu sempre falo isso, assim, acho que energias positivas atraem coisas boas, da mesma forma um pensamento positivo atrai uma coisa boa. Então, assim, a gente tem que tentar, por exemplo, paciente que quer engravidar, tem que pensar que aquilo vai dar certo. Então, de fato, eu acho que você tentar mentalizar como vai ser lá na frente, com você grávida, né, depois a criança nascer, com certeza, eu acho muito que isso ajuda no processo, sim, sabe? Óbvio que não é só isso, né? Mas eu acho que a gente vê uma situação completamente diferente, pacientes, por exemplo, que estavam internados em situações já críticas, né? Pacientes semelhantes, uma acreditando na cura e a outra não. E aí, quantas vezes eu já percebi isso? Aquela paciente que acreditava na cura, que, né, assim, acreditava que ela ia sair dali, que confiava em Deus, que acreditava que aquele processo acabaria, ela se recuperava muito melhor do que a outra que achava que já não tinha mais jeito, que já, a gente fala que entregava, né? Então, assim, eu acho com certeza que o pensamento positivo ajuda. Claro que você tem que trabalhar a sua ansiedade, né? Porque uma coisa é você mentalizar lá na frente e ficar, nossa, a cada mês... Claro que a ansiedade não tem como a gente controlar muito, mas tem que ver até que ponto isso vai te fazer mais bem do que mal. Mas, com certeza, eu acho que a energia positiva, o pensamento daquela coisa dando certo, ajuda sim.
Eu já trabalhei com muitos médicos de gerações diferentes, Uhum. né, de especialidades diferentes, enfim. E a maioria é muito cética, né? Os médicos em geral, assim, eles são muito. Tem uns que nem acreditam em Deus, né? Que acreditam puramente na ciência, são muito cientificistas, assim, nesse sentido. E falam muito sobre, olha, você não tem chance de engravidar, você não produz nenhum óvulo, né? Você tem alguma doença X que não te permite ser mãe e tudo. Mas, por outro lado, existem alguns menos, né? Hoje talvez eu veja um pouco mais isso de maneira mais forte de médicos que falam muito sobre a importância dessa espiritualidade, né? A gente não está falando nem de religião, a gente está falando de espiritualidade mesmo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você pensa disso, se você é uma pessoa, né, espiritualizada e como que você lida não só na sua vida, mas também junto às suas pacientes. Ô, Érica, assim, eu sou católica, mas, assim, mais do que isso, eu acredito que para todo mundo, assim, existe algo além, né? Que existe uma luz, existe uma energia, existe alguma coisa que para mim é Deus, né? E cada pessoa pode colocar o nome que dentro da sua religião, né? Que achar que, né? Que acreditar. Mas, assim, eu não consigo acreditar que é só isso aqui, entendeu? Que tem alguma coisa a mais, alguma coisa nos iluminando, nos guiando. Eu vejo que a pessoa que semeia coisas boas, ela atrai coisas boas. E de onde vem isso? Para mim, isso é Deus, não tem outra explicação. E tudo bem que cada pessoa coloque outro nome, mas que tem alguma coisa além, isso para mim é uma coisa clara. E aí, eu vejo, às vezes, na rotina mesmo, do dia a dia, pacientes que às vezes a gente se depara com situações que você fala, nossa, tá um pouco estranho isso aqui. Eu falo muito, por exemplo, no caso de gestantes, né? Pacientes que às vezes chegam no consultório, hoje cada vez mais comum o diagnóstico de gravidez bem no inicinho, né? Então, às vezes a paciente chega com sangramento moderado até um pouco mais intenso. Às vezes a gente faz um ultrassom, ainda não viu o neném, mas vê um saquinho gestacional irregular. E eu penso assim, essa gestação tá estranha, eu acho que não vai adiante. Volta daqui a 2 semanas pra gente repetir de 10 a 14 dias, né, o ultrassom, pra gente confirmar. E aí vem o neném, aí já tá escutando o coraçãozinho, o neném pulando pra lá e pra cá. E aí, onde estava? O que fez aquela gestação ir adiante? Porque se eu fosse olhar só aquele primeiro ultrassom, ou né, o caso da paciente por completo, o exame físico, a queixa, eu até acharia muito que aquela gestação não iria adiante. E aí, assim, claro, a gente orienta, passa medicações, mas você sabe que, assim, só vai evoluir se realmente tiver que evoluir, mesmo tomando todos os cuidados. E a paciente chega 2 semanas depois com aquele bebê maravilhoso, gente. Isso, pra mim, não tem como, Jéssica. Érica, isso pra mim é Deus, sabe? Não consigo acreditar que não tem alguma coisa a mais. Por mais que a gente faça a nossa parte, a medicina tá muito evoluída, mas se Deus não atuar, não adianta nada. E, Michele, você se envolve nos casos das suas pacientes? Com você sofre? certeza. Érica, eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu falo assim, meu Deus, eu acho até demais. Às vezes a paciente... Porque a gente tem que manter uma pose, né? Assim, no sentido de que eu não posso transparecer para minha paciente o meu grau de preocupação, né? Mas, assim, nossa, tem paciente que eu falo, meu Deus, só na hora que esse neném nascer que eu vou ficar tranquila. E na hora que nasce, parece que tirou um caminhão das minhas costas, um peso enorme, assim, porque eu acordo e durmo pensando naquela paciente enquanto não resolver aquela situação. Então, assim, eu não consigo não me envolver, sabe? Por mais que a paciente pode até achar, não, a doutora foi atenciosa, foi preocupada, mas ponto, acabou ali, não acabou, não. Eu vou pra casa, vou ficar pensando naquilo, eu vou dormir pensando no outro dia também, até a próxima consulta, vou ficar ansiosa pra ela chegar, fazer outra... Claro que ela chega, né, vou manter a pose. Passa segurança. Tudo bem, com certeza, né? E claro que eu vou fazer tudo que tiver dentro do meu alcance, dentro da medicina, para poder ajudar, mas a gente sabe que tem coisa que a gente tem que trabalhar a paciência e esperar, né? Nem tudo a gente vai ter a resposta ali naquele momento. Então, eu sou super preocupada. Eu fico imaginando assim, porque é o sonho da vida de uma pessoa e você está fazendo parte disso. E é uma parte muito importante, porque tudo que você fala para aquela pessoa fazer, se né, o sonho dela, ela está 100% focada naquilo.
Ela não quer pensar mais, principalmente, por exemplo, a mulher que tem dificuldade para engravidar, engravida, né? Então, assim, você tá ali fazendo parte com uma responsabilidade gigantesca nas costas. Como que é isso, assim? Meu Deus. E é isso mesmo, assim. E a gente tá falando muito aqui, desculpa, de pacientes que querem muito, que fazem tudo, né, para aquilo ali dar certo, que vão ao médico, que se organizam, que, né, planejam aquela gestação. Mas também existem as pacientes que descobrem uma gravidez, né, no meio do percurso, às vezes já está ali 4º, 5º mês. Até então, né, não usaram nenhuma medicação, nenhuma vitamina, não fizeram nenhum exame. E eu sempre falo, então vamos fazer o nosso máximo daqui em diante. Às vezes eu recebo paciente que fala assim, doutora, mas nossa, eu não queria engravidar, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, agora a gente vai fazer o nosso máximo daqui em diante, porque eu quero que essa criança nasça totalmente saudável. Além do fato da mãe querer um neném saudável, né? Eu como médica querer, a família querer. Gente, eu falo assim de uma forma até bem clara para os pacientes, uma criança saudável não tem preço. Não tem preço. Imagina, se tiver a escolha, acho que qualquer mãe, né, entre uma criança saudável e uma criança com algum problema, claro que, né, toda mãe vai se desdobrar para cuidar daquele filho, vai mover mundos e fundos, isso não entra em questão. Mas se a gente pode fazer um pré-natal completo, se a gente pode trabalhar para aquela criança vir saudável, diagnosticar uma toxoplasmose, tratar ela o mais rápido possível, uma infecção urinária, tratar o mais rápido possível para não passar para o neném, enfim, se a gente pode fazer a nossa parte, por que não? Né, para ver aquela criança saudável, aquela criança que enxerga, que escuta, que vai ter um desenvolvimento tanto da parte, como é que eu posso dizer? Neuropsicomotor, né? Um desenvolvimento neuropsicomotor normal, né? Assim, se a gente pode fazer a nossa parte, por que não? Né? Então, assim, eu recebo esses 2 tipos de pacientes. Então, é sempre uma conduta muito individualizada, porque para cada caso a conversa vai ser de uma forma, né? E, enfim. Você é uma pessoa ansiosa, doutora? Demais. E assim, eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô aí imaginando, né? Você é acelerada no 220, porque, né, eu já te conheço, já entendi um pouquinho como é que é o seu ritmo, como que funciona. É uma pessoa ansiosa que tem esse senso de responsabilidade sobre as suas pacientes de uma maneira geral e realmente é pesado. Então, assim, igual você disse, eu vou, né, consulto, faço toda a minha parte clínica certinho e tal, mas para a paciente, às vezes ela acha que terminou ali, não terminou, porque você leva isso para casa. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho em tempos, né, quando essa questão da saúde mental ela está sendo tão discutida, porque, né, a gente tem visto tantos casos, tanto o aumento de depressão, o aumento do transtorno da ansiedade, o aumento do número de suicídio, inclusive, né, por conta dessa loucura que o mundo está virando, assim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, se você tem meios, se você tem alternativas, caminhos que você busca para se centrar, para, né, para descansar a sua cabeça, para estar realmente preparada ali para a sua consulta, para a sua semana de uma maneira geral, né? O que você faz? Como que você lida com isso? Onde você busca? Qual que é a sua fonte de saúde mental hoje em dia? Ô, Érica, isso, assim, a saúde mental é um problema, acho que, da população em geral, né? Não é nem só de determinados tipos de paciente. Hoje em dia é difícil chegar uma paciente no consultório que na hora que a gente vai olhar não tem uma causa ali psicológica associada, né? Por exemplo, desde uma candidíase, né? Que você vai ver, tá recorrente, já entrou com medicação, já fez de tudo, tomou os cuidados e continua recorrente. Aí você vai olhar, você tá muito ansiosa nos últimos meses? Nossa, doutora, demais. Aí a paciente fala que aconteceu uma coisa, aconteceu outra, que aquilo ela acredita que esteja piorando mesmo a candidíase, até mesmo, por exemplo, libido, desejo sexual, paciente que não tem e que quer, às vezes, usar uma testosterona, que quer fazer aquela libido melhorar, e a gente vai olhar, eu paro para conversar, mas o que está acontecendo? Nossa, eu tô tendo um problema em casa, eu tô muito cansada, né? Às vezes estou cuidando de um filho, eu tenho que dar conta do trabalho, enfim. A ansiedade, eu acho que é um problema da população crônico, em geral. Crônico. E, assim, atinge todo mundo, inclusive nós, médicos, né? Eu brinco com as pacientes, às vezes, as pacientes do consultório, gestantes, por exemplo. Eu vou pesar, ela, doutora, engordei 4 quilos. Pelo amor de Deus, não me infarta, não. Porque é isso mesmo. Tem hora que eu acho assim, meu Deus, vou acabar infartando. porque eu me preocupo, né?
A gente sabe que não é para ganhar aquele peso que antigamente as mulheres ganhavam. Hoje em dia, a gente sabe que quanto, né, dentro do que a gente tem os valores normais, a gente quer que a paciente fique aqui, ali, senão vai aumentar risco de pressão alta, de diabetes, e a gente já se preocupa com isso. Mas no meu caso, tô até precisando melhorar um pouquinho mais, tá? Para ser sincera, essa parte de diminuir mesmo minha ansiedade com algumas coisas, né, no dia a dia. Atualmente, eu tento me focar em família, principalmente final de semana, né, encontrar a família. Acho que, no momento, minha cachorra me ajuda muito. Chego em casa, vou passear, vou brincar com ela. Isso, nossa, me desestressa. Atividade física, aí é aquela coisa. Tem períodos que eu consigo me dedicar mais, tem períodos que eu consigo me dedicar menos, mas a gente vai fazendo o que dá para fazer. Ajuda também. E assim, às vezes assim, passeios, né, finais de semana, o que dá para fugir daquela rotina, vir aqui hoje, por exemplo, tá sendo ótimo. Que legal, porque assim, eu falo que só de sair mesmo daquele ambiente, né, apesar de eu gostar muito da minha cidade, mas só de sair daquele ambiente desestressa demais, sabe? Assim, muda o ambiente, a gente vai pensando em outras coisas, ver lugares diferentes. Eu não conheci Ipatinga, então, assim, conhecer aqui, então isso já me ajuda. Então, pequenos escapes que eu tô precisando até aumentar esses escapes, mas que tem me ajudado. E a gente tem que ir vendo o que dá para fazer também, né? Porque a gente quer tudo, a gente quer o mundo, né? A verdade é essa. A gente chegou aqui super na correria, eu e você trabalhando e eu também. E a gente tem que ter nos nossos escapes, fugindo de um lado do outro, mas dentro do que é possível, né? Então, você falou sobre essa questão da gente querer o mundo. E aí eu queria entrar nesse assunto com você, assim. Desde a primeira vez que eu e o Vitor, a gente foi lá em Visconde do Rio Branco, a gente viu o seu consultório lindo, né? Um consultório todo novinho, bem decorado, bem pensado, né? Você teve aquele capricho de trazer uma arquiteta, de pensar nos mínimos detalhes. E aí você também, né? Às vezes que a gente esteve lá, você estava sempre, tipo, uma maquiagem, preocupada com a sua imagem, com a sua aparência, querendo mesmo dar o seu melhor para a sua paciente, mas também existe esse desejo de crescer financeiramente, de crescer. Eu hoje fiquei muito feliz de você falar, inclusive, que o seu marido te apoia, porque eu acho que isso é fundamental, né? A gente sabe que o marketing hoje é um caminho, né? E aí eu quero falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria que você falasse comigo hoje da sua relação com dinheiro, sabe? Como que você vê, como que você lida com dinheiro, sabe? O que você pensa em relação a isso? Bom, Érica, a gente, assim, é muito bom eu conseguir trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, né? Que é a ginecologia obstetrícia. Eu sempre falo que quando eu escolhi a medicina, eu já escolhi a ginecologia obstetrícia. Então, isso, assim, é maravilhoso, né? Deixa tudo mais fácil, né? Mas é claro que a gente tem os nossos momentos, que a gente está cansado, que a gente está estressado. Do ser humano, isso é do ser humano, né? A gente não é uma máquina. Mas, assim, eu fico muito feliz de poder trabalhar com uma coisa que eu gosto e poder, né, tirar o meu, vamos dizer assim, meu sustento disso, né? Eu casei há pouco tempo, então a gente tem nossos planos, né? Casa, daqui a um tempo, né? Os filhos, nossa programação de vida. Então, assim, trabalhar com uma coisa que eu gosto é maravilhoso, mas eu também fico muito feliz de ter conseguido me encontrar nisso financeiramente. Voltei para minha cidade, fico muito feliz de ter conseguido um espaço na minha cidade e de estar crescendo dentro da minha profissão, da ginecologia obstetrícia, médica, ginecologista obstetra, e conseguir, né, esse espaço e me desenvolver nisso. Hoje eu tenho aí, que eu abri o consultório, você falou do consultório, tem um pouquinho mais de um ano, e tá cada vez melhor, sabe? Isso é muito bom. Não só financeiramente, né? É uma realização pessoal, mas... Você tá colhendo os frutos do seu esforço, né? Foram, né? Eu tô falando, no meu caso, foram muitos anos de dedicação. Então, você vai pensar aí, final de ensino médio, 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência. Aí, eu fiz a pós-graduação de ultrassom. Aí, congresso, há pouco tempo, eu fui. Então, assim,
toda uma dedicação que vai ser pro resto da vida. Eu gosto, claro que eu gosto, eu fico muito feliz. São coisas que me movem. A paciente, a ginecologia obstetrícia, tudo me move. Mas também receber, né? Porque a gente precisa. Verdade é essa. Ô, Michele, assim, eu vou te falar meu relato agora, né? Eu venho de uma família humilde e de uma família que trabalha muito. Meus pais trabalham muito, até hoje. Meu pai aposentou e ele não para, sabe? Ele sai para poder receber os aluguéis, ele sai para ir no banco, ele vai na chácara, ele capina, ele limpa, ele pinta alguma coisa. Ele não para. Ele devia já ter parado, inclusive, eu acho que isso tem sido até prejudicial, mas ele não para. E a minha mãe é da mesma forma. A minha mãe parou, ela era professora, parou de trabalhar quando meu irmão nasceu, que meu irmão teve uns problemas de saúde. Nunca mais voltou, mas ela é extremamente dedicada para a família. Então, trabalha em casa, trabalha para os filhos, tá sempre ali. Quando ela não tá fazendo nada, ela inventa de fazer um bolo, um pão, sabe? Ela é essa pessoa, assim, extremamente... Ela não se permite dormir de dia, porque ela acha que... Olha só, minha mãe com 75 anos. Enfim, então eu venho dessa família, eu venho dessa base, e trabalho nunca foi um problema para mim, porque foi assim, Sim. Foi o exemplo que eu tive. Então, né, eu não tenho problema com o trabalho. Só que o dinheiro é engraçado, né? Porque eu venho dessa família que é muito humilde e sempre teve muito esse conceito de escassez dentro da família. Então, assim, era ter o que era o necessário para você viver bem. E aí, depois que eu saí do CLT e eu abri minha própria empresa, eu mudei muito a minha maneira de pensar. Porque eu já ouvi algumas piadinhas de amigos, da própria de gente, parentes da própria família mesmo, que fala sobre, às vezes, o desejo da gente falar assim, poxa, mas fulano não precisa estar trabalhando no final de semana, fulano só pensa em dinheiro, essas coisinhas, né, que você tem que ignorar, passar por cima e seguir os seus objetivos. Mas eu percebo que querer crescer, querer ter mais conforto, porque no final das contas é isso que eu quero. Eu quero uma casa que me dê conforto, eu quero um carro que me permita viajar de maneira segura, com conforto, para onde eu quiser. Eu quero fazer uma viagem, conhecer lugares diferentes. Sim. E eu também quero... Meus pais estão envelhecendo, né? Meus pais estão ficando idosos. Por mais que meu pai tenha uma boa aposentadoria, minha mãe tem o dinheirinho dela do INSS e tal... Se for preciso, eu tenho condições de estar ali, de chegar junto, de ajudar meus pais, sabe? Então, assim, isso me dá muita segurança, isso me dá muita tranquilidade. Então, assim, óbvio que eu quero ganhar mais, sabe? Óbvio que eu quero dinheiro. E culturalmente, quando você fala isso, eu percebo que as pessoas se incomodam. Porque aí você toma fama de ganancioso, você toma fama de... Sabe? Eu não sei se isso acontece com você. Eu não sei se você percebe isso lá, de onde você vem, onde você mora. Assim, lá, no meu meio, como, né, principalmente a obstetrícia, muita gente trabalha no final de semana, né, noite, não tem muito essa questão de horário. Mas, talvez algumas pessoas olhem com esse pensamento, sim, né, porque... trabalhar no final de semana, por que tanto? Por que você não tira férias? Já escutei. Por que você não tira férias, né? Nossa, 30 dias, tem que passear, tem que isso, tem que... Gente, tem que passear. Mas tem que trabalhar também. Não que dinheiro... Nossa, de forma alguma, dinheiro não é tudo e tá longe de si. Mas eu acho que você falou muito bem, assim, eu também quero isso, né? Eu quero um conforto. Com um conforto que eu não tive até hoje. Então, eu tenho que batalhar. As coisas não vão vir pra mim de mão beijada, porque não vem. Se eu não batalhar, se eu não correr atrás, elas não vão chegar até mim. E eu tenho que, ao mesmo tempo, me dedicar agora, né? Ainda mais agora, nesse momento. Eu e meu marido somos, né, recém-casados, não temos filhos, temos o nosso tempo e a nossa disposição. Talvez daqui a um tempo, a gente já não vai ter tanto tempo assim. Claro que a gente tem que se organizar, concordo totalmente. A gente tem que ter os nossos escapes, os nossos momentos, passear, ter o nosso momento como casal, enfim. E até mesmo eu, né, na minha individualidade, com amigos, extremamente importante. Isso não tenho dúvida. Mas, se a gente não correr atrás, as coisas não vão chegar. E as coisas, Érica, elas estão ficando cada vez mais difíceis para todo mundo. Né? Então, a gente tem que correr, você tem que buscar o seu diferencial sempre. Senão, você vai ser só mais um. Eu acho que é uma questão de escolha mesmo. Eu tenho amigas que são médicas também, inclusive, que não querem trabalhar muito, e querem viver. E estão muito jovens. Então, assim, eu entendo que é uma mentalidade de presente muito mais forte
do que a minha. Eu tenho uma mentalidade um pouco mais de futuro, porque eu estou aproveitando enquanto eu ainda tenho energia para conquistar as coisas, para quando eu chegar daqui a pouco, né, daqui a pouquinho, eu vou precisar desacelerar e aí eu já vou querer, né, tá nessa... E eu acho que, assim, velho, tudo bem, não tem certo ou errado, mas, assim, desde que não haja o julgamento, porque me incomoda muito, sabe? Me incomoda muito, às vezes. Tá todo mundo lá na farra, tomando cerveja, fazendo churrasco, eu tô aqui trabalhando. Aí, na hora que eu chego num carro novo, num carro bacana, todo mundo fala assim, ah lá a outra. E não sei o que, velho, conquista o seu, sabe? É uma escolha minha. Então, assim, isso me irrita às vezes, sabe? Eu fico extremamente irritada, porque, assim, é uma escolha, cada um tem o seu direito. Não, cada um, exatamente, cada um tem sua escolha. Não que eu acho, por exemplo, reunir, né, com certeza, fazer viagens é um dinheiro super bem gasto, porque as lembranças que você tem de uma viagem, elas não se comparam a nada, uma roupa, não se comparam. Isso é muito bom e é importante, mas eu acho muito isso, é questão de escolha. E hoje, nesse momento, na minha balança, muitas vezes eu tenho que me abdicar de passear, de sair ou de ter alguns momentos assim, para poder me dedicar ao trabalho. Não só financeiramente, mas também porque eu quero e porque as minhas pacientes precisam. E é isso, né? É claro que eu penso a longo prazo como fazer. Eu crio laços com alguns colegas também especialistas da minha cidade para a gente estar podendo apoiar um ao outro, ter alguns momentos que a gente possa passear, que a gente possa sair e as pacientes não ficarem na mão, né? Porque elas vão precisar de alguém e muitas vezes é no feriado, é numa noite. Então, assim, a gente tenta se apoiar dessa forma para poder ter, né, mais esses momentos, mas eu preciso me dedicar. Não tem, é a minha escolha nesse momento. E eu assim, demorei chegar até aqui. Não vai ser agora que eu falo assim, não, agora eu vou deixar isso de lado. Não, agora eu vou continuar me dedicando mais um pouco. E me organizando para essa dedicação ser o mais leve possível, mas é o que dá para fazer agora. E pensando no futuro, como você disse, né? Talvez daqui a algum tempo eu consiga melhorar um pouquinho mais isso. Mas é óbvio que a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso é fato, né? Não deixar esse futuro tão lá na frente e não deixar o presente de lado. De viver o presente, claro. Porque o presente é o que a gente tem. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, óbvio, com isso. Mas esse é o famoso encontrar o equilíbrio, né? O segredo da vida. Que não é fácil. Não. Às vezes você acha que você tá no equilíbrio aqui, daqui a pouco você fala, nossa, meu Deus, eu fiz tudo errado ali, deixa eu mudar aqui. Daqui a pouco você fala, não, peraí, deixa eu voltar. Porque é isso. E na mulher mais ainda, porque a gente tem que ser produtiva, né? A gente tem que trabalhar, tem que ter o nosso espaço. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar bonita, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental. A gente tem que ser, assim, uma boa esposa, né? Uma boa namorada, enfim. Tem que estar ali presente pro parceiro. E aí, ao mesmo tempo, se tem filhos, tem que ser uma boa mãe. É muita coisa cobrando, gente. Você chega em casa exausto, em casa, você tem depois que dar de conta dia da casa todo de trabalho. Aí você tem que... Aí tem alguma casa... Eu, por exemplo, tenho uma funcionária, mas eu tenho que orientar ali, tem que ver o que tá... Enfim, graças a Deus que eu tenho essa pessoa, mas eu também tenho que me organizar. E aí, tenho filho, eu ainda não tenho, mas daqui a um tempo. Eu tenho filho, tenho marido. Aí você fala, meu Deus, tem que ir na academia ainda. É desesperador. Meu Deus, tem que fazer sobrancelha, tem que fazer limpeza de pele, tem que depilar, tem que hidratar meu cabelo. Exatamente. É isso aí. Tem que cortar o cabelo, fazer unha, depilação. Gente, ser mulher não é fácil. E aí é uma coisa legal, porque a gente batalhou muito pra estar aqui. Aí tem dias que eu falo assim, nossa... Mas eu queria descobrir quem começou com essa história. Eu também. Queria voltar e falar assim, não, tá bom aqui. Tem dia que eu acordo assim, falo com meu marido. Também. Eu queria só que você me sustentasse, tava tudo certo. Eu também. Porque, gente, a gente cansa. É muita coisa. O homem, ele trabalha, né? Hoje em dia, cada vez mais o homem é vaidoso também. Mas é ponto. A mulher tem que dar conta de muito mais coisa. Eu tenho que dar conta... Eu chego em casa, às vezes, vejo que ninguém colocou água pra cachorra, nem minha funcionária, nem meu marido. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a água da cachorra. Pequenos detalhes que a gente tem que dar conta de tudo. A mulher... Não ser mulher não é fácil. Sorte a nossa que encontramos bons maridos que têm consciência de todo esse trabalho, porque eu falo que fazer gestão de uma casa é um trabalho, né? Então, assim, o marido que consegue compreender, ter consciência, porque tem marido que não valoriza, né? Acha que não sei o quê, que não trabalha, né? Enfim, então, assim, é fato, questões, enfim.
Mas outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, né? Que a gente comentou. Você tá com a gente, acho que há uns 2 anos, né? A gente até fez esse Sim. balanço recentemente. E eu percebo que da primeira vez que a gente teve com você, que a gente conversou sobre rede social, que a gente falou sobre a exposição, e eu lembro de todos os seus receios, de todas as suas perguntas lá no consultório. A gente estava lá tomando um cafezinho e você enchendo eu e o Vitor de perguntas e a gente conversando. E aí, assim, eu fico muito feliz e fico muito orgulhosa, porque eu sei que hoje você incentiva outros profissionais, sabe? E aí, quando eu te vejo falando assim, eu falo, poxa, que legal, Tive velho. uma participação. Que legal, assim. Importante, Não, entendi. é muito interessante ver a sua maturidade enquanto presença digital, né? Porque eu falo que o profissional, ele não precisa ser um influencer. Você não é uma influencer. Não. Apesar de que você influencia, óbvio, né? Lógico, a partir do momento que você posta lá uma foto, um biquíni, um brinco, alguma coisa que as pessoas perguntam, de alguma forma você está influenciando. Mas a maturidade em relação à necessidade da presença digital. E aí eu queria que você fizesse um balanço, falasse um pouquinho sobre isso, da sua visão. O que mudou da Michelle de 2 anos, né? Antes, quando a gente conversou pela primeira vez, para a Michelle de hoje. Eu converso muito isso com alguns colegas, né? Pessoas que já têm um trabalho, né, nessa parte do marketing também, e pessoas que estão pensando em, né, investir um pouco nisso. Assim, não é fácil, né, Érica? Pra quem nunca fez nada, eu postava uma fotinha ou outra com meu marido num passeio, uma coisa ou outra, mas muito pouco. Então, assim, pra quem nunca de fato trabalhou, colocou ali a cara o tempo todo no mundo digital, você fazer essa virada, eu lembro de você falar isso, virar a chave, né? Não é fácil. Eu falo assim, não sei se até hoje eu ainda acho que eu não virei totalmente, porque eu ainda fico preocupada com algumas coisas. Tem vezes que eu vou postar alguma coisa, falo, não tô bem, ou então essa paisagem não tá legal. Ainda não consegui fazer isso 100%, mas com certeza eu percebo que já melhorou demais, e eu gosto. Você cobriu o congresso que você foi participar, e eu quase morri de legendei. orgulho. Quase morri, as pessoas querendo ver você falar do congresso, velho. Foi legal. Ah, foi lindo. Foi muito bom. E aí eu vejo isso, assim, por exemplo, caixinha de pergunta, amo. Mas aí tem dia que, assim, eu respondo, tem dia que eu até gravo uma ou outra respondendo, mas falo, não, hoje eu não tô num dia legal, aí eu vou, né, escrevo mais e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que realmente é muito difícil, ainda é muito difícil pra mim. Não falar com você, vir aqui e falar aqui no microfone. Tanto é que eu comecei falando, não tem essa desenvoltura totalmente. Falar no microfone, enfim, não é fácil. Muitas vezes eu fico querendo, nossa, mas hoje eu não tô, mas vamos assim mesmo. Mas a gente vai desenvolvendo. E o que eu percebo não tem como voltar atrás. É um caminho É um caminho sem volta. E é um caminho que você, é quase que assim, você não tem outra opção de caminho. Hoje em dia, se você não valorizar o marketing, você fica para trás e você não se sente bem também. Porque tudo que a gente vai pesquisar hoje em dia, a gente vai comprar uma blusa. Não sei você. Eu jogo no Instagram, procuro na internet. A gente quer ver qualquer coisa, né? Seja um profissional, seja uma coisa física mesmo que você vai comprar. Você sempre pesquisa. E é muito legal, assim, na área médica, porque eu acho que ajuda muito. Ajuda muito desde da paciente já te conhecer. Então, ela já vai em você, já sabendo, nossa, eu gosto daquela médica, assim, né? Eu me identifiquei, de certa forma, com aquela médica. Ou porque ela já tirou até uma dúvida ali no seu Instagram e, por exemplo, eu falo muito de Dil, já tirou uma dúvida ali no Instagram, já chega lá, não, doutora, eu já vi, tô achando melhor esse, e aí, vamos conversar a respeito, o que você acha, eu tenho isso, e a gente já consegue desenvolver e vai criando esse vínculo cada vez mais. Mas o que eu percebo eu lembro que você falava assim, Michelle, você não vai ver os pacientes chegarem tão pontual em conjunto com o marketing na sua primeira, segunda, no primeiro mês, segundo mês de postagem. Não é assim tão rápido, né? Vem o marketing e os pacientes já vêm. Porque a gente começou junto com o início do meu consultório. Foi. Então, eu abri o consultório e a gente começou o marketing. Foi no mesmo mês. E aí, de fato, Érica, eu vi que não foi assim. Não é tão rápido. As pacientes vinham, mas por outros meios, indicação e tudo mais. Aí uma outra me seguia, aí ia mostrando para uma amiga, começou a achar legal, tal. Eu falo assim, depois de 1 ano que eu de fato vi a influência positiva do marketing na minha vida profissional, assim. Que aí sim, muitas pacientes chegaram até mim
falando assim, doutora, uma amiga me indicou você, aí eu comecei a te seguir no Instagram, aí tem 2, 3 meses que eu te sigo, e eu já te mandei perguntas nas caixinhas, e aí eu vi tal postagem e tudo mais, e agora eu vim. É isso. Então, não é assim de imediato, né? Elas demoram um tempo. Então, assim, é um caminho que eu não pretendo parar, porque realmente, assim, te demanda. É claro que eu acho muito importante ter alguém para ajudar, porque, né, igual Facilita, né? no nosso caso, assim, eu gosto de participar. Você sabe muito bem que eu gosto de participar das postagens, eu gosto de ver o que vai ser postado. Não só da parte, assim, para me ver, né? Me ver na imagem. Mas mesmo as que são escritas, eu gosto de participar. Né, assim... E é essencial que você participe, né? Com certeza. É você que tá lá no dia a dia. Eu mando para vocês, né, o que é, né, para postar. Claro que vocês também, né, às vezes falam assim, que hoje é dia dos pais, vamos falar alguma coisa dos pais, assim, vocês me dão esse toque, mas muitas vezes, né, de fato, eu não consigo, eu quero estar ali o tempo todo. É importante isso ter a cara do profissional, mas ter alguém para ajudar é muito bom, porque a nossa rotina não permite que eu separo um tempo para me dedicar a isso, com certeza, mas não consigo fazer tudo, né? Fazer uma postagem bonitinha, eu consigo te mandar o que eu quero falar, o que eu quero gravar, ou vir gravar um vídeo, mas aí você me ajuda, né? E a gente vai se organizando em outros aspectos também. Isso é muito bom. E, de fato, é isso. É o que eu falo com os meus amigos. Meus amigos que estão começando ou que vão começar, eu falo isso de realmente esperar um tempo. Começa o marketing, não desiste. Continua. Vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser sofrido. Porque pra gente que não é acostumado a aparecer, não é fácil. Mas depois do tempo, que o tempo vai passando, você vê como que é legal, sabe? Como que faz diferença. Eu fico vendo um monte de gente vendendo receita mágica, né? Formulazinha para você bombar sua agenda. Você vai bombar sua agenda e tal. Faz isso, que não sei o que e tal. E aí, assim, no início, eu ficava até com raiva de ouvir aquilo. E, assim, hoje eu vejo que existem muitas pessoas ainda inocentes caindo nesse conto do vigário na internet. Existe, mas é só uma questão de você parar e raciocinar. É uma questão lógica, sabe? De pensar assim, poxa, como que eu broto na internet, como de repente eu começo a trabalhar meu Instagram profissionalmente, e aí a pessoa acabou de começar a me seguir e já vai fazer uma agenda comigo. Não, essa pessoa precisa de me conhecer antes. Então, assim, quantas clientes já fecharam comigo depois de me seguir há um ano e meio? Olha, Érica, tem 1 ano e meio que eu te sigo, que eu acompanho seu trabalho, e agora eu quero eu quero fechar com você. Sim. Então, assim, é um relacionamento digital, e as pessoas precisam de confiar em você antes. Assim, Érica, eu acho assim, primeira coisa, para fazer uma agenda bombar, o que você precisa? De tempo. Não adianta, não é da noite pro dia. Não tem receita de bolo. Não adianta você falar assim, vou fazer isso, mês que vem minha agenda vai estar bombando. Não é assim. Eu comecei um consultório, te procurei pra gente, né, trabalhar nessa questão do marketing, que foi ótimo, é ótimo e vou continuar, porque agora também, Amém. Obrigada, apesar de Senhor. difícil, você vai pegando gosto. Mas assim, é o tempo. O tempo é você fazer o seu melhor dentro, né, da sua realidade, é você, como profissional, tá se capacitando cada vez mais e atuar da melhor forma, ser atencioso, né? Ser dedicado ao que você propõe, trabalhar bem, trabalhar dentro do que... As coisas vêm, sabe? Ô, Michele, sabe que eu sempre cito você, né? Com outras pessoas. Eu já te falei isso. E, assim, uma coisa que eu acho que é uma característica sua e isso também foi um fator para que tivesse dado muito certo, é que você é disciplinada. Você é disciplinada. Você é antenada, mas você é uma antenada, assim. Você tá vendo o que o outro tá fazendo, você tá não sei o quê, aí você questiona. Se eu te respondo de uma maneira satisfatória, você compreende e faz o que eu falo para você fazer. Então, assim, a gente tem essa troca desde então. Tanto que no início foi muito difícil, porque você era questionadora mesmo. Mas, Érica, mas não sei o que e tal. E aí, assim, eu te respondia, mas você teve coragem de fazer. Eu fico vendo você falar assim hoje. Amo caixinha de perguntas. Gente, caixinha de perguntas era um terror lá atrás. Olha que maravilha. Como que você entendeu o poder dessa ferramenta, de uma ferramenta que é simples, é complexa. É simples ou é complexa?
Não, é difícil, né? Mas é É. simples. Depois que você se treinou, aprendeu, né? É uma Não, ferramenta eu que já dá pra... tive, há um tempo atrás eu tava viajando, eu falei, ai, tô com meu marido, a gente na praia, eu tava até em Búzios, eu tô assim, ai, Zé, não tem nada o que fazer aqui. Ai, vou abrir uma caixinha de perguntas, ele não acredita. E aí bombou. Aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus. Aí eu isso. comecei a Ai, que responder. maravilha. Isso é tão legal, a caixinha de perguntas é muito legal, porque até pra gente, pra quem responde, a gente aprende com a caixinha de perguntas. Porque às vezes tem situações, perguntas que as pacientes fazem que você nunca nem tinha parado pra pensar. Quantas vezes eu tive que assim, nossa, quanto tempo eu não vejo isso? Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Acaba funcionando, assim, pra te estimular a ler mais sobre aquela pergunta específica. É muito bom. E ela muda uma coisa também, que é, muitas vezes, o profissional, ele faz do perfil de Instagram dele falando o que ele quer falar, e não o que a pessoa quer saber. Total. A caixinha, é por isso que ela tem esse poder. Ela pode direcionar o seu conteúdo. Então, você, lá no início, você já entendeu. Você falou assim, poxa, eu não vou falar no meu Instagram o que eu quero falar. Eu vou sanar as dúvidas das minhas pacientes. Sim. Então, assim, eu preciso dessa ferramenta para me direcionar. Por que eu vou ficar falando aqui por uma questão de, sei lá, ego, de vaidade? Não faz sentido, né? E por falar em vaidade, você é uma pessoa vaidosa? Ó, Érica, eu sou vaidosa, né? Tanto é que toda vez que a gente vai gravar vídeo, eu quero fazer maquiagem, eu quero arrumar. Eu sou vaidosa, mas eu, assim, acho até que eu deveria ser mais, sabia? Sério? Aham. Nossa, velho. Nossa, eu não tô te ouvindo falar isso não, meu Juro. Deus. Eu acho assim. Eu não sou por exemplo, não sou uma mulher que gosta de ir em lojas. Nossa, eu tenho uma preguiça. Eu gosto de ter aquela coisa. Não, vou fazer tal coisa, né? Preciso de tal roupa, tenho ela ali e tal. Mas esse negócio de ficar indo em loja, ficar muito tempo no salão, eu acho péssimo. Nossa, eu quase morro. Eu gosto do resultado, né? Tem que ir, a gente vai, mas não gosto de fazer unha. Depende, assim, né? Assim, a gente se programa porque a gente tem que fazer o quê? Mas, assim, não é uma coisa que eu gosto, assim. Às vezes tá cansada ou quero fazer outra coisa e a gente gasta aquele tempo. Mas eu não sou... Eu sou, mas eu acho que eu deveria ser mais. Sério, velho. Nossa. Você meu acha que eu Deus. sou muito, né? Não, eu acho você, assim, eu te acho extremamente cuidadosa com a sua imagem. O que, pra mim, é sensacional. Porque, assim, quando eu tenho uma cliente que eu percebo que ela já tem essa postura do autocuidado, do cabelo, da maquiagem, da roupa, velho, isso pra mim já é meio caminho andado. Porque eu tenho, às vezes, que fazer esse trabalho Entendi. com a pessoa, de virar e falar assim, olha, a gente precisa de tomar um pouquinho mais de cuidado. E, às vezes, tem gente que não sabe entender. Eu tenho que ter muito cuidado na hora de falar, porque a pessoa pode se sentir ofendida, Sim. né? E, realmente, o que eu tenho com isso, né? Eu não tenho nada com isso, não. Mas, assim, eu me sinto responsável pela gestão da sua imagem. Entende? Então, eu, como corresponsável pela sua imagem, eu me sinto na obrigação de te falar alguma coisa que eu vejo que é o básico. E aí, quando eu chego pra você, pra te conhecer, que eu vejo que você já é uma pessoa que tá se preocupada com a sua maquiagem, com o seu cabelo, com sua roupa, eu falo, Já te ajuda. vambora, entendeu? É só correr pro abraço. Ah, que bom. Mas você acha que beleza tem a ver com estado de espírito? Ah, total. Com certeza. A mulher... A mulher, quando ela tá bem com ela, né, assim, consigo mesma, assim, ela quer estar melhor, assim, ela se preocupa mais com o cabelo, com a roupa, né? Autoestima, né? Autoestima faz muito bem. Ela trabalha melhor, ela se porta, né, de uma forma melhor, faz muita diferença. Você se importa com a opinião dos outros? Eu tento não me importar, mas no fundo a gente se importa. Eu não me importo, Érica, isso é uma qualidade mesmo, assim, real. Porque eu enxergo isso. Eu não me importo, por exemplo, uma paciente que vai em mim e depois não vai, assim, porque ela não gostou, porque... Não foi com sua cara, às vezes. Ai, e tudo bem, né? E foi para outro colega, isso não me incomoda nem um pouco. E eu acho isso super legal. Porque realmente, eu não vou com a cara de todo mundo, Érica. Exatamente. Ninguém gosta de todo mundo. E eu falo assim, ninguém agradou todo mundo, nem Jesus. Quem dirá eu? Eu acho que isso é um problema se você começar a desagradar a maioria das pessoas. Aí eu acho que você tem que rever, você tem que parar e pensar, será que eu tô fazendo alguma coisa? E isso é tão raro de acontecer, sabe? É tão raro uma paciente que vai e não gosta, vai procurar outro. Olha que quando isso acontece, eu acho bom. Sabe? Eu acho, não, que bom. Eu sempre falo, que bom que temos aqui outros especialistas para a paciente poder ir em outros especialistas, em outros colegas. Que ótimo. Do mesmo jeito que eu já recebi, né, várias vezes, pacientes que também foram em outros e não gostaram e foram em mim.
E aí, assim, eu nem questiono que é, mas às vezes a paciente já chega falando que é, e às vezes é uma coisa assim, que não para ela não funcionou, mas que para uma outra paciente eu sei que super funcionaria, né? Assim, eu falo no questão da forma de falar, da forma de agir. Cada pessoa é de um jeito. Tem paciente que gosta de um profissional que é mais direto, tem um paciente que gosta de um profissional que é mais intervencionista. Eu já sou uma profissional mais conservadora, que antes de ir, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, vamos tentar o tratamento clínico. Deixa a cirurgia como uma segunda, terceira ou última opção, que seja. Então, assim, vai ter paciente que vai chegar em mim e vai falar, não, doutora, eu quero operar. Não, mas dá pra gente fazer isso, sentar isso, daqui a pouco, né, às vezes é um sangramento, daqui a pouco você tá na menopausa e acabou esse sangramento. Não, doutora, 50 anos, eu quero operar, tira esse útero, tira esse outro. Eu vou tentar primeiro o tratamento clínico. Se ela realmente quiser, como primeira opção, um tratamento cirúrgico, ela vai procurar um outro profissional e tá tudo bem. Entendeu? E isso não é uma coisa que me preocupa. É me importar com esse tipo de opinião pontual de algumas pacientes que podem vir a querer uma outra opinião, enfim. Agora, no dia a dia, no fundo, a gente se importa um pouco, né? Assim, nas nossas relações, né? Conhecer uma pessoa, um amigo de amigo, e você acha que teve algum problema, no fundo, a gente se importa um pouco. Depois que eu adquiri um pouquinho de maturidade, pouquinho, tá? Porque não sou uma mulher madura, não. Mas, e especialmente depois que eu abri minha empresa, que eu comecei a lidar muito diretamente, assim, com o público, com os meus clientes, eu entendi que eu preciso dar um tempo para a relação, sabe? Que eu não posso simplesmente, assim, por mais que quando a gente fala com a pessoa pela primeira vez, escuta e tal, você faz um primeiro julgamento. É inevitável, né? Você não fazer. Não, fulano, parece que ela é assim, 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 assado. Mas você precisa de dar um tempo para as coisas amadurecerem. E aí, porque é a hora que eu falo que, às vezes, quando uma pessoa é muito diferente da outra e tem aquele primeiro contato, às vezes sai faísca, né? Sai faísca. Mas você pode virar melhor amiga. Eu falo que as minhas melhores amigas são o oposto de mim mesmo, assim, é impressionante. Olha só. Mas a gente tem profunda admiração umas pelas outras. Mas porque tem respeito, né? E outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é, às vezes, de escutar a opinião do outro, né? Por exemplo, você vai conhecer ciclano, mas ciclano é meio assim. Gente, isso é péssimo. Porque você pode achar completamente... Nossa, quantas vezes eu já escutei... Ai, nossa, ciclano é... Aí você vai conversar com a pessoa e você acha outra coisa completamente diferente do que te falaram. Porque é uma outra visão. Eu nem gosto de saber. Antes de conhecer com a pessoa, é melhor você nem me falar nada. Porque posso ter uma opinião totalmente diferente. É verdade. Né? Às vezes tem pessoas que falam, não, essa pessoa é mais difícil de conviver ou não dá certo. Aí você vai conhecer a pessoa e super bate, né? E aquela coisa desenvolve. E o que é sucesso para você? Difícil agora. Defina sucesso, doutora. Definir sucesso? Eu acho, assim, pensando no sucesso na vida ou sucesso profissional? Em tudo, assim, em todos os âmbitos da vida. Sucesso na vida, eu acho que isso é muito individual. Né? Eu tive colegas que queriam o sucesso que para eles era estar num grande centro, num hospital grande, com as melhores tecnologias e tudo mais. Para mim, nunca foi isso. Para mim, o sucesso era eu conseguir trabalhar dentro do que eu queria, né? Ser reconhecida do ponto de vista de fazer diferença na vida das pessoas, me sentir capaz e, claro, ser reconhecida financeiramente também pelo meu trabalho, ao mesmo tempo estando no local que eu queria estar, porque eu sempre quis morar em cidade pequena, e ter uma qualidade de vida no dia a dia, né? Enfim, de segurança, Segurança até meio difícil, que tá tudo muito... Atualmente, nada funciona do jeito que era antigamente, né? Mas, enfim. Mas de ter uma tranquilidade ali no meu dia a dia e ter a minha família, né? E ter tempo para minha família e, enfim, estar perto de quem eu gosto. Então, isso para mim é sinônimo de sucesso. Mas eu acho que sucesso é uma coisa muito individual, né? Eu já tive colegas que falaram, não, pelo amor de Deus, jamais eu trabalharia numa cidade pequena, que não tem recurso, enfim, não, de jeito nenhum, eu só trabalharia em lugares maiores, como hospital de tal e tal jeito. Para mim, isso não seria sinônimo de sucesso. Se alguém me falasse assim, hoje, Michele, você quer um cargo top, num hospital mais top, de uma cidade maior, você vai... Não importa, não me importaria a remuneração. Eu jamais seria feliz. Para mim, isso não seria sucesso. Para mim, seria sinônimo de infelicidade. Então, acho que você estar infeliz, não tem como você estar...
achar que você tem sucesso, você está infeliz. Então, para mim, para mim, sucesso é o que eu vivo. Eu estou onde eu quero estar, perto de pessoas que eu amo, trabalhando do jeito que eu gostaria, que eu sempre quis, né? Fazendo o que eu gosto e crescendo dentro disso. Eu tô ouvindo você falar aí que, né, às vezes tem médico que fala assim, é muito mais fácil eu arrumar um emprego na minha área no lugar X, Y, Z. E aí, você acha que isso tem a ver? Porque o que eu percebo é que existem médicos que são médicos, que são especialistas, ponto. Sim. Agora, eu também conheço os médicos que são grandes empresários, que são grandes gestores do seu negócio. Eu queria que você falasse assim, você se sente, sabe? Como que você lida com o negócio, tirando toda a parte da medicina fora agora mesmo, enquanto empresária, porque você é uma empresária. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, se ela tem o tato para ser empresário, para gestão de negócios, ela talvez fique mais fácil ela fazer o que ela faz em qualquer lugar do mundo, seja numa cidadezinha de 10 mil habitantes ou... assim, eu abri o consultório, né, tem pouco tempo, né, 1 ano e meio aí, então mais ou menos, passou de 1 ano e meio, né, mas enfim, menos de 2 anos. E assim, é muito difícil ser dona do próprio negócio, digamos assim, né, ser empreendedora. A gente esbarra em dificuldades o tempo todo. E hoje em dia, o mais difícil para mim é a parte burocrática, né? Se organizar, nossa, e tudo tem papel, tudo é isso que precisa disso, que precisa daquilo. Não é fácil. Eu vivo constantemente em aprendizado, né? Aprendendo cada vez mais dentro do empreendedorismo, assim. Tenho muito a melhorar ainda, tá? E fico sempre pensando o que fazer para melhorar, o que a gente pode mudar, o que seria legal. O tempo todo. Desde, por exemplo, trocar um contador, né? Uma pessoa para me ajudar mais, melhorar, acrescentar alguma coisa no consultório, fazer uma parceria ou não fazer, enfim. E você tem que colocar na balança e muitas vezes você não tem ninguém para poder te orientar de fato naquilo, né? Você tem algumas pessoas, procura alguma ajuda, mas você tem que colocar na balança porque tem coisas que você pode fazer e depois ali na frente você não vai ter como voltar atrás. Então, assim, tem que pesar muito bem antes de dar mais um passo, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de dar esse passo. Então, ser empreendedor é isso, é um constante aprendizado e assim, colocar mesmo na balança até onde você pode, não deixar de estar sempre avançando, porque se você parar, você estagna total e você não consegue desenvolver mais. Então, você tem que dar um passo, parar, observar, não, tá legal, então deixa eu dar mais um. Não tá legal, peraí, deixa eu esperar um pouquinho. Ou atualmente mesmo, eu dei um passinho para trás, mas pensando num outro para frente. Então, você tem que estar sempre colocando isso na balança. Nossa, é difícil demais, Érica. A gente tem muitos benefícios, né? Quando a gente é dono do próprio negócio, você pode se organizar, né, para ver qual que é o melhor formato da sua vida ali no dia a dia e tudo mais, mas ao mesmo tempo parece que você trabalha 24 horas por dia todos os dias. Não é? O tempo dar as mãos, gente, o tempo inteiro. Você vive isso, você sabe. É isso. É o tempo inteiro. Olha aqui, a gente tá aqui no sábado. E tá tudo bem, entendeu? É a nossa opção, igual a gente falou. Mas é isso o tempo todo. O tempo todo a gente tá pensando, mas será que se eu fizesse tal coisa? Será que se eu gravasse tal lugar? Será que... Entendeu? Será que se eu mudasse... O que eu posso melhorar? Como que eu posso crescer? Detalhe. Será que se eu fizesse tal coisa, seria legal, seria bacana? Será que os pacientes vão achar, nossa, não, tá meio demais, tá meio de menos? Porque você pensa ali na sua rotina. E a gente trabalha, você também, com pessoas. O marketing, né, também envolve isso. E eu super ali com os pacientes. Tem coisa que eu quero fazer... para agradar, agradar no sentido de dar um conforto, o paciente se sentir bem, se sentir em casa, paciente que já vai em mim há um certo tempo, né, se encontrar ali cada vez mais e ficar bem. Tem coisas que eu já penso assim, não vou fazer tal coisa, porque eu acho que seria legal para as pacientes novas que estão chegando. Enfim, mas é difícil. Você se considera uma pessoa que pensa fora da caixa? Que sai na frente, que é criativa? Olha... criativa, mais ou menos. Mas sabe, que eu fico vendo às vezes, igual você me fala assim, às vezes a gente troca uma ideia e você fala assim, Érica, eu tô querendo
colocar, eu recebi uma proposta para divulgar meu consultório nas televisões, dentro dos Isso, elevadores. isso. Eu imagino que, tipo assim... E você sabe que isso foi legal você tocar, porque no início eu fiquei meio assim, será? E aí? Menina, foi ótimo. Sério? Aham. Que legal. Muitas meninas, principalmente meninas jovens. Aquele material que a gente fez da última vez? Ai, que máximo. Adoraram, assim, que já... E exatamente aquilo. É a mesma coisa do Você marketing. acha que você converteu o paciente através daquilo? Eu acho que elas já tinham essa coisa de, escutei uma amiga falar que foi na doutora Michele, aí viu, aí gostou, achou legal, me procurou no Instagram, aí viu, né, o nosso marketing no Instagram. Olha que legal. Isso eu vou te falar, não foi assim uma, duas, nem três, não, foram várias. E tá sendo interessante Legal. você falar isso, porque assim, o Vitor, ele fala comigo todos os dias, ele fala assim, Érica, você precisa deixar claro para os nossos clientes que a gente não é uma agência de marketing. A gente é uma agência que faz gestão de rede social, ponto. Porque, assim, a gente também precisa de estabelecer quais são os produtos que a gente vai oferecer na nossa estante. Mas é óbvio que tem algum cliente ou outro que me pede algum trabalho que eu tenho plena condição de fazer, que eu não vou deixar de fazer, né? Até porque, poxa, enfim... Mas isso Menina, não veio ao deu super caso. certo, Pois é, eu deu fico super feliz certo. demais de ouvir isso. Assim, não vou citar o quê, mas eu tive coisas também que eu fiz que eu achei que não deu muito certo. Entendi. Não do marketing digital, um outro marketing. A revista. Meu Deus. Então, enfim. Mas tudo bem. Aí não é que não deu certo, mas que eu já achei que não surtiu tanto efeito Meio que também não quanto o que esse, entendeu? Entendi. E, enfim, aí a gente vai agregando e vai vendo mesmo o que é mais legal fazer, o que as pacientes gostam, né? Entendi. Dentro também do nosso foco, né? Porque o meu atual é muito, assim, meninas mais jovens, gestantes, né? Claro que eu recebo muitas mulheres mais velhas, na pós-menopausa, é a nossa rotina. A mulher, em cada fase da vida, ela precisa do ginecologista e muitas vezes vai ser o mesmo ginecologista, ou pelo menos durante uma boa parte do tempo. Isso é super legal, porque a gente vai criando um vínculo, né, cada vez maior e cada época é uma coisa, cada fase da vida da mulher, o ginecologista vai atuar de uma certa forma. Né? Mas atualmente eu tenho muito esse foco mesmo nas meninas mais jovens, nas gestantes, né? Então, assim, claro que acaba que eu penso em coisas que vão chegar até elas, né? Na sua profissão como ginecologista, eu tenho certeza que você lida com temas que ainda são tabus na nossa sociedade, né? Por exemplo, essa questão do sexo mesmo. Apesar de que hoje em dia, né, as coisas estão meio, sei lá, perdendo aí a mão, o limite, ou sei lá o quê. Mas ainda existem temas que são tabus na nossa sociedade. E eu queria te perguntar sobre alguns deles, assim, eu queria ouvir sua opinião, por exemplo. A questão da laqueadura é um ponto que você nunca falou, que a gente nunca gravou, sabe? E eu queria saber, assim, por quê? Você é contra a laqueadura? É porque eu falo muito de DIU na rede social, né? Eu falo muito de DIU, de métodos contraceptivos e realmente não falo muito de laqueadura. Mas, assim, óbvio que é uma demanda que eu tenho no meu consultório, que chega de forma rotineira. Não é que eu sou contra a laqueadura, de forma alguma, né? É um método contraceptivo super eficaz que a gente tem disponível aí, né? E as pacientes têm que entender isso como uma opção. Porém, Érica, como eu disse, eu sou muito conservadora. Então, eu sempre tento um tratamento clínico antes de um cirúrgico e eu acho que tudo que é definitivo é muito difícil da gente optar. Não estou falando que a gente não possa escolher isso, mas a gente tem que pensar com muita seriedade naquela situação. Por exemplo, no caso da laqueadura, a princípio é um método irreversível, né? Tem possibilidade de tentar reverter? Até tem, mas não é sempre que isso dá certo. Então, a gente tem que considerar inicialmente como método irreversível. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem métodos tão eficazes quanto uma laqueadura. O Implanon, que é um implante subcutâneo, o DIU, né, tanto hormonal quanto de cobre. Então, a gente tem a possibilidade de métodos duradouros, de 3, 5, 10 anos, reversíveis, né, que podem atuar aí num momento que a paciente realmente não deseja de forma alguma ter um novo filho. E aí, o que eu sempre falo com as pacientes é o seguinte, doutora, né, elas chegam com essa demanda, doutora, não, eu quero um método para todo... porque eu não quero mais ter neném para todo sempre, tenho certeza disso e tudo mais. Tem certeza. Aí eu falo assim, tudo bem, mas a sua cabeça de hoje é a mesma da sua de 10 anos atrás?
Aí ela sempre parou para pensar, não, hoje eu penso diferente. Eu falei, será que daqui a 10 anos você não vai pensar diferente? Pode ser que não, realmente, mas pode ser que sim. Eu recebo muitas pacientes entre os 40 e 50 anos hoje no consultório falando assim, nossa, doutora, eu separei, tô num novo relacionamento, ou às vezes não é porque separou, é porque assim, os filhos já estão maiores, já estão saindo de casa, e eu penso em ter um outro filho. E agora? Eu fiz a minha laqueadura. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Assim, como eu disse, né, a princípio é considerado um método irreversível. Então, assim, tudo que é definitivo a gente tem que pensar. Não dá pra você escolher assim, ah, tá, não quer ter mais filho, faz a laqueadura. Não, vamos conversar. Deixa eu te explicar os prós e os contras de outros métodos. Ah, não quero de jeito nenhum, não dá certo, já tentei, não quero ligar. Tudo bem, eu faço. Muitas vezes, até durante cesariana, não aumenta o tempo cirúrgico, a recuperação é a mesma, mas eu acho que vale a pena você conversar muito bem com o parceiro. Hoje em dia, o parceiro não precisa mais autorizar. Antes, até pouco tempo atrás, até ano passado, precisava da autorização do parceiro. Graças a Deus, hoje não precisa, né? Porém, é importante que a mulher converse muito bem, porque é do casal, né? A escolha ali, a princípio. É legal que ela converse com o seu parceiro e que ela pense muito bem, porque a gente muda tanto, gente. A gente pensa uma coisa hoje, daqui a um tempo a gente tá pensando outra coisa completamente diferente. Não é. Nunca diga nunca, né? Porque às vezes você fala hoje que não quer de jeito nenhum, passa um tempo, você já tá pensando em outra coisa. E eu queria te ouvir sobre quando a gente fala, né? Ah, a mãe da adolescente. A adolescente acabou de menstruar. Tem meninas que menstruam com 10 anos de idade. 10 anos de idade. É a primeira menstruação. E a gente fala muito, né? A partir do momento que a menina menstruou, que a mãe precisa de levar no ginecologista e tal. E aí eu fico pensando assim, poxa, mas se vai levar no ginecologista, ela não, de alguma forma, ela não está incentivando a filha a ter relação sexual? Como que é isso? Esse daí é um tabu muito grande, né? Realmente, a menina, ela deve ir no ginecologista ao longo da vida. Segundo o Ministério da Saúde, a Febrasgo é a partir de 10 anos, mas, assim, tem dúvida no próprio corpo? Alguma coisa né, que possa estar incomodando ela, ela deve ir ao ginecologista. E aí, muitas chegam assim mesmo, nesse período, né, depois que menstrua, após a primeira menstruação, vão ao ginecologista. E aí, às vezes, elas vão acompanhadas das mães. E, muitas vezes, eu me deparo nessa situação. Ah, tem namorado? Tem. E aí, a gente tem que conversar sobre métodos contraceptivos, né? E eu recebo duas mães, assim, sempre. 2 tipos de mães, né? Aquela mãe que, na hora que eu começo a entrar no assunto, faz aquele rostinho assim, isso mesmo, doutora, vamos conversar disso. Tipo, que bom que eu trouxe ela aqui, é isso mesmo que eu queria falar, só não chega com essa demanda. E aquela mãe que já fala, não, ela não faz nada não, pode deixar, não precisa. Gente, nós fomos adolescentes. A gente sabe como que é. Não é porque a paciente, né, não é porque ela vai estar usando um anticoncepcional que ela vai ter ou vai deixar de ter uma relação. Isso não é incentivar. Gente, adolescente tem um fogo, né? Tá namorando, ela precisa de orientação. Ela precisa saber quando for acontecer, como vai ser, como ela deve agir para ser da melhor forma possível. Né, para se prevenir de doença sexualmente transmissível e de uma gestação não indesejada. Não é porque ela está tomando remédio ou injeção, enfim, que ela vai deixar ou vai fazer. Não é isso que vai fazer ela, que vai incentivar, ela vai fazer quando tiver que fazer. E aí a diferença vai ser fazer com cuidado, fazer com orientação ou fazer sem orientação. E aí é muito pior. Né? Que aí ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível, ela pode ter uma gestação indesejada e não é o que ninguém quer, né? Então, assim, eu sempre falo com as mães, conversem, falo com as pacientes também, né? Com as meninas mais jovens que vão, converse com suas mães e as mães eu já vou orientando com relação às meninas, porque quando a paciente sabe que pode contar com a mãe e a mãe traz essa menina no consultório, é muito melhor do que aquela paciente que às vezes ela que é um anticoncepcional para tomar escondido. Olha que situação. E às vezes eu, dependendo da idade, nem posso. Assim, tenho que conversar muito bem a respeito disso. Então, assim, nunca vai ser incentivo. Nunca a mãe que leva uma criança que a gente fala, né? Mas na verdade é uma adolescente. Ali no ginecologista, com 15, 16 anos, enfim, ela não vai estar incentivando. Ela vai estar cuidando da filha dela. Então, ela tem a opção de cuidar ou não. Então, se ela tem a opção de fazer isso, por que não fazer?
Ó, a gente vai caminhar para os finalmente, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas para te fazer. Tá. Que no final eu gosto de fazer uma coisa bem direta, assim, eu chamo de papum. E eu queria que você me dissesse, assim, uma pessoa que te inspira, né? Que é uma grande inspiração para você. Nossa, tem que ser papum, né? Tem que ser responder rápido. Ah, não, pode responder e fala por quê, claro. Nossa, uma pessoa que me inspira. É. Deixa eu pensar. É porque tem várias pessoas, né? Porque não tem ninguém, não, tá, gente? Fala uma aí por quê. Atualmente. Eu tô pensando numa pessoa que acho que vai ser uma resposta meio que vocês vão ficar assim. Quem que é? Virgínia. Virgínia Fonseca? Aham. É mesmo? Influenciadora. Porque a gente tá aqui nesse momento, e aí eu pensei, me veio ela, assim. Porque eu acho que ela consegue se libertar de alguns tabus, apesar de, claro, ela ter toda aquela, né, aquele estereótipo e tudo mais, mas ela consegue usar a rede social para aproximar as pessoas, mostrar o dia a dia dela, captar cada vez mais pessoas, e atualmente, pensando nesse meio de marketing, ela me inspira. Aqui, então, eu vou falar, né? Eu e o Vitor, a gente estava falando justamente sobre ela essa semana. Porque eu estava explicando pro Vitor, porque o que eu faço? Eu não a sigo, mas de vez em quando eu vou lá ver o que ela está fazendo, porque ela é muito visionária para a idade dela. Muito! Mas a minha questão em relação a ela, que eu falei pro Vitor, foi o seguinte. Essa menina, ela vai lançar um produto da empresa dela, de uma das empresas, né? Porque ela tem várias empresas. De uma das empresas, ela pega um jato particular, vai pro país, pro lugar que ela quer gravar uma campanha e já faz uma mega viagem internacional. Então, assim, o mundo para ela é muito pequeno. Enquanto pra gente o mundo é muito grande, tipo, a gente ir, né, na Ásia, do outro lado do mundo, se a gente quiser ir na Maldivas, velho, meu Deus do céu, é um parto chegar na Maldivas. Nossa né? Senhora. Tudo bem, ela também vai, mas assim, é outro universo. E aí, a gente estava até falando sobre isso. Então, quando ela faz uma live de 12 horas, ela ganha sei lá quantos milhões. E ela divulga, faz questão de divulgar, é o resultado do trabalho dela, enfim. Mas ela tem 20 e poucos anos. E aí eu falei assim, todos os possíveis sonhos materiais dela, é claro que, né, a gente tem sonhos que são materiais e outros que não, ela já concretizou, ela não tem mais o que fazer, ela vai para onde? Para outro mundo? Para Marte? Para conhecer Vênus? Entende? E aí, né, eu fico me perguntando, se não é por isso que, às vezes, pessoas tão jovens como o Whindersson, né, que teve um problema seríssimo lá de depressão, de não sei o quê, se essas pessoas não adoecem, assim, o cuidado que elas precisam de ter em relação a essa ambição toda, porque vai chegar uma hora que isso é finito. Não tem como isso ser infinito. Se a pessoa já conheceu tudo que ela quer conhecer, se ela tem dinheiro para comprar tudo que ela quer, qualquer tipo de roupa, qualquer coisa que ela quer comer, tudo. Ela pode fazer tudo que ela quer. O que vai ser o desejo dela, material, de concretizar, de realizar? Porque eu e você, a gente tem um monte. Nossa. Né? Enfim. Vamos colocar uma lista. Pois é, entende? E aí, onde que isso vai parar, velho? É difícil porque, assim, de fato, a gente não sabe o que ela deseja. Agora a gente vê que ela tá construindo uma mega mansão e tal. Que, né, enfim. Talvez lá na frente ela vai querer, na verdade, voltar, né? Então, talvez lá na frente ela vai resgatar querer... alguns valores, né? Querer ficar, assim... Tentar ser menos... tá menos na mídia, né? Tentar ter uma vida mais... leve. Mas é impossível. No Brasil, impossível. Tipo, ela nunca vai conseguir só se ela for pra isso, fora. Mas, assim, eu pensei nela porque eu acho muito legal, assim, como ela consegue fazer coisas que eu tenho certeza que nem todas... Por exemplo, ela coloca todos os dias a filha dela pra dar bom dia. Gente, você acha que todo dia ela tá afim de fazer isso? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Quando a pessoa entende que é isso, que é a consistência, velho. É porque ela sabe que todo dia ela tem, assim, é uma coisa que capta, realmente. Tem vezes que eu entro lá pra ver as menininhas dela, entendeu? Eu também. E é isso, ela vai atraindo e tal. Claro, tem vários, não, questões do produto aquela menina, ela dá bom dia pessoal pros outros, bom desde que ela... Eu falo assim, gente, ela dá bom dia pessoal todo dia, coitada. Velho. E assim, e a pequenininha já tá louco. começando, flor do dia. E aí, enfim...
Isso, entendeu? E ela vai fazer Ela é isso. um exemplo de consistência. Não, de fato. consistência. Pra mim, ela é. Porque, juro pra você, que já teve terça-feira que eu não quis abrir caixinha de pergunta, eu lembrei. Não, mas a Virgínia abriria. Você foi lá e abriu. Aham. Olha que legal. Juro pra você. Que legal isso. Juro, velho. porque ela, inicialmente, que você vai olhar a trajetória dela, ela não era essa blogueira. E nas entrevistas dela já falou sobre Já isso. falou. É. Como que ela conseguiu? Não que eu queira ser, tá, gente? Não Persistência. quero de É jeito nenhum. persistência. Claro que não é assim, ser blogueiro não é isso. Mas é questão de captar, de mais pacientes me verem, tudo mais. É fazer o chega... que precisa ser feito. Eu e o É. Vitor, a gente já assistiu, e eu já falei isso aqui em algum podcast com alguém, que a gente já assistiu várias entrevistas com empresários de sucesso, com pessoas que já Sim. né, chegaram em alguns lugares assim. E o que é comum em todas elas, e que todos eles falam, é sobre persistência. É. Persistir. Tipo, escolher um caminho, vai, faz, repete, faz, até dar certo. Então dá certo. É. Porque uma hora dá certo. É Eu fato. pensei nela aqui, mas assim, Legal. tinha outros exemplos, mas é porque eu Mas pensei legal, nessa parte mas do legal, marketing. Legal. E um livro que você já leu, que é muito legal. A Renascimento do Parto. É sobre o quê? Me conta. É sobre o parto, principalmente o parto normal, né? Uhum. Todos os cuidados, como que ele realmente incentiva, mas ao mesmo tempo mostra como que O é um risco. trabalho de parto. Tem filme também. Ah, que legal. Que legal. Então, principalmente para quem tá pensando em ter um parto normal, legal assistir. Ou para quem já teve, para relembrar. Olha, eu Ou queria... escolher, né, no caso. Eu queria te agradecer. Ah. De Foi coração. mais leve do que eu imaginava. A ideia era essa mesmo. Gostei. E assim, muito obrigada mesmo. Eu sei do seu esforço, sabe? Eu sei do seu esforço desde o início. Uhum. E eu sei da sua disciplina, do seu desejo, sabe? De fazer as coisas acontecerem. Eu sei o tanto que você não faz só por fazer, que você realmente questiona, você quer entender, você procura entender. Então, assim, quando eu te fiz o convite para vir até aqui, e eu falei assim, ó, vamos tentar fazer isso acontecer, Você sabe? achou que eu viria, Érica? Eu sabia que você viria. É? Aham. Ai, que Eu bom. sabia, assim, só se tivesse alguma coisa que te impedisse, mas assim, eu falei, mais cedo ou mais tarde ela vai vir. Ela vai conciliar, ela vai colocar isso na rota dela, porque você é essa pessoa Entendi. que quando você quer fazer a coisa acontecer, você faz. Então, assim, de coração mesmo, obrigada, tá? Tá sendo um prazeraço te receber aqui. A gente tem um final de semana ainda pela Ótimo. frente. Não, mas eu que te agradeço, porque além de, né, me ajudar nessa questão do marketing, eu adoro trabalhar com você e com o Vitor, assim. De verdade, assim, é muito legal. Muito mesmo, assim. Vocês me influenciam positivamente em vários aspectos. E na questão do marketing, acho que é um apoio gigantesco, assim. Eu indico de olhos fechados. porque- Obrigada. Então, vocês, na verdade, nesse tempo todo, né, viraram já mais do que amigos, assim. Mais do que marqueteiros, mas meus amigos, entendeu? Eu já penso em mandar... Hoje eu te mandei, que eu tava combinando meu look com um restaurante. Assim. Falei, nossa, a Érica vai fazer... Ai, eu ri demais. Falei, gente, é muito eu legal. super me divirto com Fica essas mais coisas. leve, é isso que faz valer a pena, É, né, eu Érica? também Assim, acho. já que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar de uma forma mais leve. Tem né? a parte pesada. Tem hora que tem que ser, e é isso aí. E vamos lá, e seguimos firme. Obrigada Foi mesmo. ótimo. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio até aqui. E queria te falar que se você quiser deixar algum recado, para deixar nos comentários aqui no YouTube. E se puder compartilhar esse vídeo com um amigo, muito obrigada. Beijo e até o próximo episódio.